Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido. Hoje, de forma curta, nós vamos falar de alguns temas que vêm chocando os católicos. E esses católicos se deparam com esses temas, essas dificuldades morais atuais e se perguntam como proceder diante disso. Então, eu espero não ser muito longo nessa pequena reflexão. Você, Vidor, gosta de tratar os temas como reflexões, basicamente, e não há um estudo aprofundado, uma conferência aprofundada sobre os temas. Antes de começarmos a tratar desses temas difíceis da atualidade, nós vamos citar uma passagem de São Lucas, capítulo 21, versículo 26, no qual Nosso Senhor diz que as virtudes dos céus serão abaladas. Virtudes dos céus serão abaladas. E, como virtudes dos céus, nós temos duas interpretações que são bem viáveis. A primeira interpretação está relacionada ao âmbito natural, ou seja, as catástrofes naturais que aconteceriam no final dos tempos. Tá? E a segunda interpretação estaria mais relacionada ao comportamento da sociedade nesses últimos tempos. Bem, levando em consideração uma interpretação, ou seja, a interpretação dos fenômenos climáticos, naturais, catastróficos desses últimos tempos, ou levando em consideração o comportamento da sociedade durante essa última etapa da humanidade, que seria o final dos tempos. De qualquer maneira, uma interpretação ou outra, Nosso Senhor vai falar que as virtudes dos céus serão abaladas. Ou seja, haverá algo que irá desequilibrar uma base, uma estrutura, um pilar. Um pilar. Algo que será que trará o desequilíbrio. Nós somos capazes de observar isso nos fenômenos climáticos, por exemplo. Somos capazes de observar isso. Somos capazes de observar que devido a uma interferência, né, do próprio homem em relação à natureza, hoje é muito comum numa conversa alguém admitir que houve uma interferência em uma base estruturada, ou seja, um pilar que trazia equilíbrio e que trouxe um desequilíbrio ambiental, né? E isso qualquer pessoa hoje em dia é capaz de discorrer sobre esse assunto, né? E até mesmo considerar essa passagem que Nosso Senhor escreve sobre as virtudes do céu serão abaladas. Mas o mais interessante é que os estudiosos, a sociedade, conseguem perceber isso em relação aos fenômenos climáticos, mas não conseguem perceber isso em relação aos fenômenos sociais. O que acontece na sociedade. Isso não vem ao caso, não é tratado, né? Conseguimos perceber isso em relação ao clima, a interferência, a mudança, e essa mudança, essa interferência que causa a mudança é destrutiva, é nociva. Isso em várias camadas da sociedade se pode ouvir pessoas falando sobre esse assunto. Mas em relação ao comportamento social, ninguém fala nada. Os fenômenos comportamentais dentro da sociedade, ninguém fala nada. Ninguém faz um julgamento, né? E por quê? Por que não se faz um julgamento sobre isso? Simplesmente porque o conceito de liberdade foi adulterado na mentalidade do indivíduo, né? Foi completamente alterado. Então, antes nós tínhamos o conceito de que nós temos a liberdade, ou seja, cada um
tem a liberdade, cada ser humano tem a liberdade de proceder segundo o bem, segundo aquilo que é bom, benéfico. Mas ninguém tem liberdade de fazer o mal. Todos nós temos esse conceito mais ou menos dentro da nossa mente, bem esclarecido. Tanto é que nós temos leis que proíbem que uma pessoa mate a outra, por exemplo. Por quê? Porque sabemos que matar é algo ruim, é algo que não é bom. Não podemos matar o próximo, não podemos cometer um assassinato. Sabemos disso. Não podemos fazer algo que seja nocivo e mal ao próximo. Isso nós temos claro na nossa mente. E por isso fazemos leis que coíbem essa ação, coíbem que o próximo seja lesado. Agora, esse conceito do bom, de fazer o bem, de proceder segundo o bem, não está somente no âmbito natural, também está no âmbito sobrenatural. Fomos criados para Deus, fomos criados para amar a Deus. E é um completo desequilíbrio como criaturas, procedermos como se Deus não existisse dentro, realizando os nossos atos. Isso é um completo desequilíbrio, completo desequilíbrio. E esse desequilíbrio gerará consequências, provavelmente. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre esses desequilíbrios sociais que vêm acontecendo, desde o seu primeiro e maior desequilíbrio social, até, e por que é um desequilíbrio social, até os pontos que nós vamos abordar, dificuldades morais que nós vamos abordar, que são temas atuais, que estão acontecendo agora, na atualidade. Então, o primeiro desequilíbrio social foi a tentativa de emancipação da sociedade civil da sociedade religiosa, ou seja, de Deus e o homem. Isso foi o primeiro desequilíbrio que temos notado e que esse mesmo desequilíbrio social vai acabar gerando os outros desequilíbrios. Interessante. Agora vamos voltar um pouquinho àquela primeira meditação, aquelas primeiras meditações que eu trouxe aos senhores a respeito das interpretações. Primeira interpretação, alguns dão a respeito da interferência do homem em relação à natureza, que acaba causando problemas climáticos, né? Geralmente os progressistas gostam muito de usar essa interpretação deste evangelho para levantar a bandeira de aquecimento global, de interferência do homem na natureza, produzindo então dificuldades, né? E fenômenos nocivos, etc, etc e tal. Nesse sentido, os progressistas gostam muito de usar, né? Os modernistas gostam muito de usar isso para levantar essa bandeira, né? Então foi uma destas bandeiras que animaram as famigeradas e chamadas campanhas da fraternidade, né? Aqui no Brasil. Mas ninguém fez um estudo aprofundado sobre esses temas. Começaram a falar isso à torta direito e conseguem na sua mente conceber que a intervenção de algo de fora, contrário, acaba desequilibrando uma estrutura. Não vamos levar em consideração que isso seja verdade. Na minha opinião, não é. Na minha opinião, não é. E já foram feitos vários estudos falando sobre essa intervenção do homem. E é claro que o homem, enquanto sociedade, ele precisa criar para ele, né, condições de sobreviver. Então, precisa ter madeira para produzir suas casas, precisa criar uma estrutura
dentro do seu âmbito de sobrevivência, precisa caçar para ter sua carne, sua comida, precisa pastos para plantar. Tudo isso o homem tem necessidade de fazer e às vezes tem que interferir na natureza. Isso é claro, isso é claro. E isso na própria criação nós vemos que todas as coisas foram criadas para que o homem seja o grande custódio, né? Nós vemos isso nas Sagradas Escrituras. Deus fez o homem como o grande custódio de tudo aquilo que ele havia criado. De tudo aquilo que ele havia criado. Vemos isso claramente no Gênesis, por exemplo. Mas não levando em consideração em si esse falso conceito que é aplicado a essa passagem da Sagrada Escritura, essa falsa interpretação. Vamos levar em consideração a linha de raciocínio dessas pessoas. Eles acabam admitindo, que houve interferências que causaram um desequilíbrio. Esse conceito é claro na mente deles. Mas o que diz respeito aos fenômenos que vêm acontecendo na sociedade e que desestrutura, ninguém fala a respeito. Ninguém consegue perceber que as virtudes, ou seja, os pilares desta sociedade foram abalados. Foram abalados. Isso trouxe um desequilíbrio. Essa primeira grande intervenção do homem, que acabou abalando a estrutura social, né, esse pilar de sustentação da sociedade, que foi a emancipação da sociedade civil, da sociedade religiosa, ou seja, a não submissão da sociedade a Deus. Essa intervenção é sentida por muitas pessoas, mesmo mesma mesmo aquelas pessoas que não professam religião, que não professam a fé. Pessoas até mesmo que não creem em Deus. Estas pessoas, elas mesmas admitem que essa intervenção foi nociva e trouxe consequências, de certa maneira. Quando elas dizem, olha, estamos no final de uma civilização. Elas reconhecem as consequências. Elas podem por assim dizer, não reconhecer o que trouxe, o que originalizou essas consequências, mas as consequências são sentidas por elas. Isso nós vemos em várias camadas da sociedade. As pessoas dizem a mesma coisa. Você pergunta a uma pessoa, está tudo bem? Não, não está tudo bem. Parece que piorou muita coisa. Antigamente nós sentávamos do lado de fora, né, com os vizinhos, conversávamos. Hoje em dia nós não podemos mais fazer isso, porque senão somos assaltados. O mundo mudou. E a impressão que essas pessoas têm, mesmo as não católicas, as que não têm fé, é que esse mundo não mudou para melhor. Então elas sentem as consequências disso. Agora, quando chega ao fato de reconhecer, o momento de reconhecer o que originalizou essas consequências, aí sim nós temos grandes discussões. Mas o fato é que a sociedade, depois que se emancipou da igreja, da sociedade religiosa, ou seja, de Deus, há um declínio, um declive. Por quê? Por que isso? Porque a sociedade gritou o seu não serviat, ou seja, eu não servirei, eu não quero servir a Deus, eu não servirei mais. E como consequência, teremos problemas, dificuldades, seremos deformados, deformação. E hoje em dia, ao caminhar pelas ruas, nós observamos rostos totalmente deformados. Deformados. As pessoas parecem tristes, parecem cabisbaixas. Algumas fazem até deformações físicas no seu próprio corpo. Tem pessoas que agora desejam ter o rosto de um demônio e acabam deformando o seu corpo até se tornarem aquilo que elas idealizaram. Deformações físicas. Onde nós vemos essa deformação? Leiam sobre a queda de Satanás. Lúcifer era um anjo de luz, o anjo mais belo do céu.
E aonde foi parar Lúcifer? Criado para beleza, criado para trazer luz e beleza, terminou como a mais desfigurada das criaturas. Por quê? Não serve. É o que acontece na sociedade. Não servirei. Não queremos servir esse Senhor. Então seremos deformados. Abalarão-se as virtudes. Serão abaladas os alicerces. E isso trará desequilíbrio, consequentemente. E uma dessas consequências que vemos na sociedade, né, como uma aberração, é uma aberração social, é a questão do feminismo, né, que é justamente a supremacia da mulher sobre o homem. Na verdade, se fala de direitos iguais, mas se olharmos bem, não é bem assim. É uma supremacia de direitos da mulher sobre o homem. E nessa supremacia de direitos, a mulher quer reivindicar postos que o homem, por natureza, porque é mais indicado para ter, acaba tendo, né? E a mulher quer reivindicar a mesma coisa e se pôr no mesmo grau, ou melhor, na verdade, acima do homem, né? Isso, evidentemente, nós tínhamos consciência de que isso ia criar um desequilíbrio social, porque na ordem da criação as coisas não foram assim. Deus primeiro fez Adão e da costela de Adão Deus fez Eva. Deus não fez Eva e da costela de Eva fez Adão. Não. Deus fez Adão e posteriormente Eva. E eles viviam num paraíso como cônjuges, uma perfeição comunitária. Mas depois do pecado, obviamente, um dos castigos da mulher é ser submissa ao seu marido. Por quê? Porque o ato por excelência, que originalizou a queda foi a falta de submissão de Eva a Deus e também ao seu esposo Adão. Por isso ela deve ser submissa. A mulher deve ser submissa. Não se submeteu a Deus, comeu do fruto, proibido por Deus, ainda excitou o seu marido, assediou o seu marido a cometer o mesmo delito. Então, como castigo, Deus dá a Eva essa punição de ser submissa ao seu esposo, ao seu marido. Essa é a ordem que Deus criou. E ao homem também deu como penitência, como punição, que ele deveria trabalhar para o seu sustento, o sustento da sua família, e que a terra lhe produziria abrolhos, dificuldades, né? E todos eles seriam alcançados pela morte e pela dor. Deus deu a cada um a paga dos seus atos. Ao homem, a expulsão do paraíso, a dor, a morte, a terra, o desequilíbrio natural, a terra produziria abrolhos. A mulher, as dores do parto, a submissão ao esposo, porque foi insubmissa. E também as dores do seu esposo, a morte, a dor, as doenças. E a serpente rastejasse. Então a cada um foi dado sua paga. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos deu um Redentor. Prometeu a Adão e nos deu um Redentor, um novo Adão. E, consequentemente, para ser congruente com toda essa obra da redenção, e como na queda dos nossos primeiros pais,
Nós tivemos Eva, a mulher, Deus também desejou melhor e criou uma nova Eva para conviver com esse Adão. E este foi o modelo de convivência entre homem e mulher, o perfeito modelo de convivência entre homem e mulher. E esse novo Adão e essa nova Eva foi nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. E isso é claro para nós, esse modelo de convivência? Vejamos as bodas de Caná, por exemplo. Nossa Senhora percebe que os noivos não têm mais vinho e apresenta problema para Nosso Senhor. Não há mais vinho? E Nosso Senhor diz: Mulher, o que há entre mim e ti? Ainda não é chegada a minha hora. E vai e faz o milagre. Já ouvi uma interpretação interessante sobre esse tema, que quando Nosso Senhor diz: O que há entre mim e ti? Ainda não chegou a minha hora. É como se Nosso Senhor está querendo dizer, Nossa Senhora, é, a senhora poderia fazer um milagre rogando a Deus, mas Nossa Senhora resolve ela mesma esperar que o novo Adão, ou seja, o homem perfeito, tome a iniciativa, faça um milagre. Essa é a perfeita convivência. E depois nós vamos ver em várias passagens de Nosso Senhor com Nossa Senhora essa perfeita convivência entre homem e mulher. Nosso Senhor e Nossa Senhora. Não só essa perfeita convivência nós vemos na Sagrada Escritura, mas outros exemplos também na história da igreja, na própria Sagrada Escritura, sobre a boa convivência do homem e da mulher. Né? Por exemplo, o relacionamento entre Cristo e a igreja. Geralmente essa passagem da Sagrada Escritura, esse exemplo desse relacionamento entre Cristo e a igreja é utilizado para os casamentos. Assim como Cristo ama a igreja, assim os cônjuges. O homem deve amar a sua esposa e respeitar a sua esposa, como Cristo respeita e ama a igreja. E vários outros exemplos que as Sagradas Escrituras, vão nos apresentar para justamente modificar, dar como modelo qual é o perfeito modo de se relacionar entre o homem e a mulher. E é um modo perfeito. E esse modo perfeito foi ensinado pela igreja durante séculos. Séculos. Hoje é triste esses filmes que geralmente se coloca para formar mal as consciências, os intelectos, mostrando na época em que a sociedade ainda se submetia à igreja, uma submissão assim quase como destruidora da mulher ao homem, o homem maltratando a sua esposa. Isso é completamente contrário ao que a igreja sempre ensinou. Tanto é que São Paulo diz: mulheres sejam submissas a seus maridos e maridos amem as suas mulheres. Então há um relacionamento de troca, né? As mulheres submissas e os homens amando suas mulheres, cuidando das suas mulheres. É isso que a igreja pensa e espera do relacionamento entre homem e mulher, no sentido dos cônjuges. Cada qual cumprindo a sua função. Agora, nós temos que reconhecer algumas coisas as mulheres não podem fazer porque não é próprio da natureza dela. Não é próprio da natureza da mulher, por exemplo, pegar um saco de cimento. Me desculpem, né? Mas não é próprio da natureza dela. Ela pode pegar, sim, ela pode fazer um esforço, mas não é próprio da natureza dela. Ela vai sentir mais na natureza dela do que o homem, porque ela não foi feita para isso. Também os instintos femininos, a mulher foi feita para ser mãe, então, portanto, o coração da mulher é mais amplo. Falamos, por exemplo, dos sentimentos da mulher. A mulher, ela tem uma capacidade, a parte sentimental da mulher é muito mais ampliada. Justamente porque, para ser mãe, mais do que, por assim dizer, algumas coisas que são mais especulativas. Por quê? Porque é próprio da mulher mais ter emoção, porque ela foi criada para ser mãe.
ser mãe. E vemos isso em relação a Nosso Senhor e Nossa Senhora. Nossa Senhora é chamada a benignidade por excelência. Nosso Senhor é chamado misericordioso e justo. Infinitamente misericordioso e infinitamente justo. Para Nossa Senhora se dá o título de infinitamente benigna. Por que será? Perfeito modelo do que é o homem, do que é a mulher. Novo Adão e nova Eva. O que Deus idealizou, o que Deus pensou ao criar o homem e a mulher. Equilíbrio perfeito. E esse equilíbrio perfeito tem como modelo Nosso Senhor e Nossa Senhora. E hoje em dia a palavra submissão causa horror. As pessoas odeiam ouvir a palavra submissão. Tratam a palavra submissão quase como sinônimo de escravidão. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser submisso ao outro ser é reconhecer a autoridade desse ser sobre nós. Por exemplo, somos submissos a Deus e reconhecemos a autoridade de Deus sobre nós. Por quê? Porque Deus nos criou do nada. Deus nos deu uma forma para nós, humanos, natureza humana, nos deu uma alma, intelecto, nos deu leis que nos regem. Tudo veio de Deus. Deus é o nosso Criador. Deus nos criou. Então, portanto, é justo que sejamos submissos a Ele. Também na ordem das coisas criadas. Deus, por exemplo, na ordem de importância das coisas criadas. Deus criou o homem na sua essência mais importante que os animais. Os animais não podem raciocinar, não têm intelecto para raciocinar. Já o homem, sim. Então, nas coisas criadas em ordem de importância, o homem é, está acima dos outros seres criados. Logo, os animais são necessariamente submissos aos homens. Deus criou as coisas assim. Deus criou os outros seres para servir ao homem. Está nas Sagradas Escrituras. E da mesma forma, na ordem criacional entre o homem e a mulher, Deus criou o homem primeiro e a mulher depois. Tudo seguiu uma ordem, um equilíbrio, perfeito equilíbrio. Esse é o pilar. Essa é a potência, a virtude por excelência criada por Deus. E Deus nos deu leis, até mesmo de relacionamento entre homens e mulheres. Se nós quisermos parar um momento para refletir sobre as epístolas de São Paulo, nós vamos deparar com leis que Deus estabeleceu para o bom convívio entre os homens e as mulheres. Por exemplo, a Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33. Bem, São Paulo explicitamente fala nesse texto sobre o relacionamento conjugal. Mas se entendermos além da letra do que São Paulo escreve, é uma escola de qualquer relacionamento, de interação entre homens e mulheres, cada qual respeitando a sua função criacional e a ordem da sua criação. Isso é claro nas Sagradas Escrituras. O feminismo veio justamente trazer ao contrário, né? O contrário disso, o desequilíbrio, evocando um autoritarismo dos homens, um suposto autoritarismo dos homens. Esse movimento começa a mudar a ordem da criação e a função criacional da mulher. A mulher começa a evocar os mesmos direitos, entre aspas, que os homens têm. E começa a querer de forma, é o que dá a entender, de forma invejosa, como que é uma disputa, uma inveja, ocupar os mesmos cargos, os mesmos trabalhos dos homens. Isso é uma aberração, é uma loucura,
Porque a mulher não foi criada para ter as mesmas funções do homem. Isso na ordem natural é um absurdo completo, completo. Assim como o homem também, na ordem criacional, não pode ter a mesma função da mulher. Apesar de vermos algumas aberrações por aí, o homem não pode conceber, não pode gerar uma criança. Isso é um absurdo completo. Um homem, verdadeiramente homem, com todas as suas faculdades de homem, não pode gerar um ser. Quem pode gerar é a mulher, porque Deus deu a ela essa função. Assim como Deus deu ao homem a função de governar, de governo, não deu às mulheres. Chegamos ao absurdo dos homens não terem direito, junto às cortes, de ser desprovidos de seus direitos junto às cortes em relação à mulher. Completo absurdo, completo absurdo, completo absurdo. O que isso vai causar? O movimento contrário. Os homens, se normalmente esperávamos isso, se rebelarão contra as mulheres. E é o que está acontecendo nessas filosofias, ditas filosofias atuais, que geram o quê? Um outro extremo do desequilíbrio, Hoje já temos homens que estão dispostos em comunidade, onde as mulheres não têm qualquer participação, não podem ter acesso e são tratadas como instrumentos completamente descartáveis. E eu não posso nem, pela moral católica, eu não posso nem descrever as leis que esses homens acabam fazendo, inventando, para manter essa dita filosofia, né? Esse desequilíbrio oposto ao feminismo. Absurdo completo, absurdo completo. Isso destrói o contrato natural do matrimônio elevado ao grau de sacramento por Deus, nosso Senhor. Isso destrói. Há um contrato entre os cônjuges. Cada qual tem a sua função e doa-se ao outro de formas diferentes. O homem e a mulher, os cônjuges. Isso deixa de existir completamente. Desequilíbrio completo. Então nós vemos aí a primeira intervenção, que é o primeiro desequilíbrio. O homem se afasta das leis de Deus. A sociedade se afasta das leis de Deus. Depois vemos as revoluções, que são desequilíbrios sociais explícitos. E vemos graves desequilíbrios, e até mesmo os próprios revolucionários admitem que a revolução em si é um desequilíbrio, né? Depois eles vão colocar, vão argumentar que esse desequilíbrio é o ponto para surgir uma nova sociedade. Só que o que a gente tem visto é que essa nova sociedade não existe, nunca existiu após a Revolução. Isso é um absurdo completo. Isso é uma grande falácia, mentira. Essa sociedade nunca existiu. Bom, enfim, mas eles reconhecem que a Revolução em si, no momento, é um desequilíbrio social. É algo que vai destruir uma antiga sociedade para fazer renascer uma outra, entre aspas. Um desequilíbrio, uma intervenção. Então, o desequilíbrio das revoluções e agora, desequilíbrio do feminismo e desequilíbrio, o oposto, que são os homens que se rebelam contra o feminismo e vão ao extremo oposto. Onde está o remédio para isso? O remédio está em sermos submissos a Deus, nosso Senhor, às suas leis. O remédio está em que a sociedade civil, que foi criada para nos dar condições de seguir o nosso fim último no âmbito da convivência entre os homens, possa se submeter
a quem a criou, que é Deus nosso Senhor, com suas leis. Se submeter à instituição que Deus nosso Senhor criou e fez para reger a sociedade civil, que é a igreja, a sociedade religiosa, esposa mística de nosso Senhor Jesus Cristo. Seguir suas leis, sua doutrina, tudo o que ela ensinou, porque a sociedade vivia em paz antes de que esse desequilíbrio fosse instaurado. Os antigos mesmos dão testemunho disso, dão testemunho dessa verdade. O mundo era diferente no nosso tempo. E olha que o tempo deles, desses antigos mais próximos de nós, é um tempo pós-revolução, revoluções. Mas mesmo o tempo deles era melhor do que o nosso. Por quê? Por quê? Porque ainda havia resquícios fortes de uma sociedade regida por Deus, pela igreja. A resposta para esses desequilíbrios é: voltemos a Deus, nosso Senhor. Voltemos à lei, às leis da igreja, ao que a igreja nos instituiu. Voltemos a ler o que a igreja pensa, o que a igreja determinou, quais são as leis de boa convivência entre homens e mulheres. A igreja nos deixou vários escritos sobre isso, desde as Sagradas Escrituras até as cartas encíclicas e as atitudes dos papas. Pio XII, por exemplo, nosso último Papa reinante, uma vez por semana tinha bênção e conferência para os casais, para as famílias. Ilustrava isso na Basílica de São Pedro. Para quê? Para quê? Para deixar claro a utilidade, o bem do santo matrimônio, a santidade do matrimônio, a santidade do bom relacionamento entre homens e mulheres. Se respeitarmos as leis de Deus e da igreja, esse equilíbrio voltará a reinar e nós sentiremos isso. Senão, viveremos em desequilibrados. O sexto mandamento, por exemplo, completo, o pecado com o sexto mandamento é um completo desequilíbrio e já vinha sendo praticado há muito, muito tempo. E que desequilíbrio é esse? Esse desequilíbrio de utilizar-se de outrem como instrumento de prazer, somente. Nada santo, nada divino, somente prazer. Desequilíbrio completo. Desequilíbrio completo. Castidade, mesmo a castidade matrimonial entre os cônjuges, equilíbrio. É dito um noivo que respeita a sua noiva até o matrimônio, dará à sua noiva, dará o seu relacionamento um equilíbrio. A sua noiva se sentirá respeitada, se sentirá amada, não se sentirá um objeto nas mãos do seu cônjuge, do seu noivo. Isso é equilíbrio, isso é equilíbrio. Isso tudo foi ensinado pela igreja. A igreja nos ensinou. O mundo precisa se submeter, abaixar a sua cerviz, prostrar-se diante de Deus e reconhecer a coroa de Cristo Rei e reconhecer o seu cetro, o seu domínio. E à medida que nós abaixemos a nossa cerviz e não sigamos o exemplo de Lúcifer, do orgulho, a partir desse movimento, certamente o equilíbrio voltará à sociedade. Mas enquanto isso não for possível, veremos outras aberrações, outros desequilíbrios. Além do feminismo, além da rebeldia dos homens contra as mulheres, agora veremos outras aberrações terríveis, cada vez piores. Por quê? Desequilíbrio. Desequilíbrio. Voltemos a Nosso Senhor, voltemos à sua igreja, voltemos à submissão. Sejamos humildes. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.